Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório. Essa noite nós vamos para Nova York. No Central Park West está o edifício Dakota, uma mistura de arquitetura alemã gótica, arquitetura renascentista francesa e inglesa vitoriana, com cumeiras altas, um pouco de terracota e gárgulas, muitas gárgulas, além da decoração exótica. Foi construído bem em frente ao Central Park por Edward Clark, o chefe de costura da Singer Machine Company. A época era os anos de 1800 e naqueles dias o Dakota estava tão longe da cidade que não havia nenhum prédio ao redor. Ele era único e absoluto. O Dakota possui 65 apartamentos e nenhum deles é igual ao outro, mas o que faz dele perfeito é o fato de ser assombrado. As primeiras aparições aconteceram ainda durante a construção, onde operários viam sempre um rapaz bem jovem que aparecia e desaparecia. Anos depois começaram os relatos da aparição de uma menina usando roupas de época, que sempre era vista pelos pintores do prédio. E segundo os relatos, trata-se de um fantasma muito amigável que sempre sorri e cumprimenta as pessoas. Ela parece ser a visão mais frequente. A fantasminha tem cabelos louros bem compridos e às vezes aparecia brincando com uma bola. Os pintores estranharam por não parecer com nenhuma das crianças que vivia no prédio, e também por suas roupas. Mas a confirmação de que se tratava de alguém muito especial, um fantasma, veio quando no hall de entrada uma mulher esperava por um amigo e viu a menina atravessando o saguão e entrando por uma porta. Ela não saiu. Seria normal se não fosse a porta de um armário. A família Smith comprou um dos apartamentos e durante a pintura os 3 homens que foram contratados para o serviço estavam incomodados, sentindo que alguém os observava o tempo todo. E um deles viu o fantasma de um menino de cerca de 10 anos usando um terno do início do século XX, e a aparição era acompanhada por um cheiro de mofo muito forte. Só que o que mais apavorou os pintores foi a visão de um fantasma com um corpo de homem e rosto de criança. Durante os retoques finais em um armário, um deles ficou fechado e a luz se apagou. Tateando o caminho para fora na escuridão total, ele foi agarrado por uma mão muito gelada que o colocou na direção da lâmpada. Ele então conseguiu acender a luz e pôde sair. No 3º andar, um casal relatou ouvir passos e ruídos pelo apartamento, tapetes e cadeiras deslizando, e certa tarde, ao voltar para casa, o marido viu da rua, na janela do seu apartamento, um enorme lustre, bem antigo e com luzes muito brilhantes. Ele chegou a achar que seria uma surpresa feita pela esposa, mas quando ele entrou em casa, não havia lustre nenhum. Isso é uma assombração residual do tempo em que provavelmente o lustre estava de fato lá, já que os parafusos estavam no lugar. O porão também é um lugar com forte atividade. O porteiro foi atacado por uma pesada pá de neve que simplesmente saiu voando em direção a ele. E naquela mesma manhã ele também testemunhou os sacos de lixo se movendo sozinhos. Um dos inquilinos, até então cético convicto, viu com seus próprios olhos uma barra de metal voando, indo parar próximo a seus pés. Na tentativa de pegá-la, notou o quanto era pesada e que era impossível ser levantada facilmente, quanto mais arremessada. Outros moradores tiveram experiências semelhantes. E também um eletricista que trabalhava no porão viu o fantasma de um homem baixo, de nariz bem comprido, barba e sem bigode. Ele usava óculos de armação de arame e uma peruca. No Dakota foi gravado um dos meus filmes preferidos, O Bebê de Rosemary. Quem já assistiu sabe que o prédio é descrito como amaldiçoado e que os vizinhos de Rosemary faziam parte de uma seita que esperava pelo nascimento do filho de Lúcifer. Após o lançamento do filme, o produtor William Castle começou a receber ameaças de morte por causa do tema do filme. E a maldição começou em abril de 1969, quando Castle é internado com falência renal
E na sala de cirurgia, médicos e enfermeiras testemunharam que ele gritava, mesmo estando anestesiado: Rosemary, pelo amor de Deus, solte essa faca. No filme, após descobrir que seu filho era o anticristo, Rosemary invadiu o apartamento dos vizinhos empunhando uma faca na intenção de matar o filho. Coincidência? No mesmo dia, no mesmo hospital, estava Christophe Comeda, compositor da trilha sonora do filme, que, assim como Hutch, o amigo de Rosemary no filme, Christophe também morre com um coágulo no cérebro depois de dias em coma. Em agosto do mesmo ano, Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, diretor do filme, é assassinada a facadas por 4 fanáticos de uma seita da Califórnia. E assim como Rosemary, Sharon também estava grávida. Mais 4 pessoas morreram no ataque junto com ela, que aconteceu na casa de Polanski. E na porta estava escrito com o sangue das vítimas a palavra porco. A seita em questão era conhecida como Família Manson e foi fundada por nada menos que Charles Manson. Esse crime ficou conhecido como Helter Skelter, nome de uma música dos Beatles. E essa expressão significa algo como caos ou decadência. Manson era muito fã dos Beatles. O Dakota também possui seu fantasma ilustre. Em 8 de dezembro de 1980, John Lennon foi assassinado com vários tiros em frente ao Dakota, onde ele morava. O próprio Lennon foi testemunha de várias atividades paranormais no prédio. Ele relatou ter visto por várias vezes uma figura espectral atravessando os corredores, e ele a batizou de Lady Fantasma. Lennon também disse que viu da janela do seu apartamento um OVNI sobrevoando o edifício por várias horas. Ele disse certa vez à sua primeira mulher, Cindy, que quando ele morresse iria entrar em contato com ela e enviar a ela e ao filho Julian uma pena como sinal de que realmente havia vida após a morte. E ele cumpriu a promessa. Dias antes da sua primeira aparição, Cindy encontrou uma pena de gralha no chão do apartamento e alguns dias depois viu o fantasma de Lennon parado olhando para ela. Já em 1983, o músico Joey Harrell viu o fantasma de Lennon parado em frente ao prédio, exatamente no mesmo lugar onde ele foi baleado. E segundo Harrell, o fantasma tinha uma expressão pesarosa e estava envolto em uma estranha luz. Paul McCartney relatou ter visto o fantasma do companheiro por várias e várias vezes. E muitas histórias rondam a morte de John Lennon. Conta-se que quando adolescente ele era muito ambicioso e que havia dito que seria capaz de qualquer coisa pela fama e por dinheiro. Certa tarde, na casa onde morava, teve um encontro com um homenzinho estranho que disse a ele que a banda deveria se chamar Beatles e que assim conseguiria tudo o que quisesse, desde que abrisse mão da sua alma. John aceitou, e eu não preciso dizer o sucesso que a banda fez. Ao mesmo tempo, vozes misteriosas começavam a perseguir Mark Chapman, um fanático pelos Beatles, e segundo ele mesmo, as vozes o mandavam matar John Lennon. E ele obedeceu. E disse, assim, que a dívida tinha sido paga. Será que isso também é consequência de alguma maldição no Dakota? Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.